Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar a ferramenta de tabelas de preço. Lá no cadastro de produto, aqui no menu principal Cadastros, Produtos, quando a gente cadastra um novo produto, adicionar, a gente estabelece o valor de venda. Né? Então, coloca aqui o custo de R$ 20 e quero vender por 100. R$ 100. Esse preço de venda, a gente chama ele de valor de venda padrão. E normalmente é o único valor de venda. Tá vendo que só tem um campo de preço de venda aqui em todo o cadastro. Tá? E a gente chama de valor de venda padrão. Tá? Lógico que, apesar de eu ter esse valor de venda de R$ 100 para esse produto aqui, que eu poderia cadastrar, isso não significa que na venda eu só posso vender a R$ 100. Não, eu posso vender por menos, porque eu posso aplicar desconto. Então, na política da empresa, eu posso ter definido lá que para o varejo eu vou dar 5% de desconto se pagar à vista, para o atacadista, para o lojista, né, que é o atacado, eu vou dar até 20% de desconto e para o cliente consignatário, né, as consignatárias, eu vou dar até 30% de comissão de desconto. Eu digo comissão de desconto porque a comissão para o consignatário é imediata, então ela funciona igualmente um desconto. Lógico que sua empresa pode trabalhar só com varejo, ou só com atacado, só com consignatário. Eu estou falando dos três para mostrar que, apesar de eu estar marcando aqui o valor de venda R$ 100, que é o valor de venda padrão, no momento da venda eu posso flexibilizar esse valor aplicando desconto. Então, consequentemente, eu tenho vários valores de venda, porque se eu vou aplicando desconto, eu mudo o valor de venda. Tá? Lógico que você tem um limite para isso, porque quando você foi formar o valor de venda, foi feito um estudo para ter um valor de venda que dê para pagar todas as contas e que sobre o lucro aí para a empresa, tá? Bom, eu vou entrar no cadastro que já está feito, então vou fechar essa tela. Vamos entrar aqui num cadastro, aqui, por exemplo, dessa pulseira. Vou entrar aqui no cadastro dessa pulseira. E aqui está R$ 99,00, eu vou arredondar, tá? Para ficar bem fácil o nosso exemplo aqui. Então, essa pulseira eu paguei R$ 26,89 e vou vender a R$ 100. E é o valor de venda padrão, tá? Acontece que, no caso da sua empresa, essa flexibilização pelo desconto não é suficiente. Você precisa ter necessariamente outros valores de venda. Bom, se você precisa disso, se só o desconto não te atende, no sistema existe a ferramenta de tabelas de preços. E é isso que eu vou mostrar. Eu só queria alertar o seguinte, toma cuidado, né? Porque é mais uma ferramenta, mais algo que vai estar habilitado dentro do sistema e vai precisar da sua atenção, né? Porque quando você habilita a tabela de preço, por exemplo, você tem que estar atento lá no momento da venda em qual tabela você vai estar trabalhando. Mas eu vou mostrar, tá? Então vou salvar aqui só para a gente ter um valor redondo aqui. Salvo, tá? Bom, e como que eu crio, né? Porque aqui no cadastro de produto não apareceu nada aqui para eu informar outros valores de venda, só aparece o valor de venda padrão. É isso que eu vou mostrar. A primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir usar tabelas de preços é vir aqui em configurações, configurações do sistema, tá? E aqui na aba geral, aqui em tabelas de preços, aqui embaixo, ó, habilitar. Tá vendo que ela vem desabilitada por padrão. Então, habilitar, habilito tabela de preço, salvo, tá? E agora ela está habilitada. Tanto é que se eu ver aqui em cadastros, tá? Já aparece aqui para a gente tabelas de preço. Tá vendo? Tá? Bom, venho aqui em tabelas de preço. Cliquei, abriu a tela inicial de cadastro de tabelas de preço e não tem nenhuma tabela de preço ainda criada. E é o que a gente vai fazer, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou inventar um cenário. Eu vou falar que eu preciso de uma tabela de preço chamada atacado, tá? E uma tabela de preço chamada consignado. Estou inventando aqui para esse exemplo meu, tá? Então, vou adicionar. Lembrando que você pode, para esses casos, trabalhar com desconto. Mas nesse exemplo aqui, o desconto não serve. Então, eu vou criar a tabela de preço. Então, adicionar uma nova tabela de preço. O nome da tabela de preço, vou colocar atacado. Tá? E eu vou informar o seguinte. Essa tabela de preço de venda, ela é baseada no custo ou no valor de venda?
Vou colocar no custo e vou colocar aqui 100%, tá? O que isso significa quando eu marco o custo? Aquele produto de R$ 100, né? Ele não tem o R$ 100 é valor de venda, o custo é 26 e pouco, se eu não me engano. Então, se eu coloco que a tabela do atacado é baseada no custo, ele vai pegar custo, que é 26 e pouco daquele cadastro, isso ele vai fazer para todos também, mas eu estou pegando aquele cadastro, 26 e pouco com uma margem de 100%, que é a mesma coisa de vezes 2, né? O valor de venda vai ficar lá 52, 53, né? Porque tem alguns centavos lá. A gente já vai ver isso já. Então, vou deixar com custo aqui 100%, né? Padrão para os lançamentos. Se eu marcar essa opção aqui, toda vez que eu for fazer uma nova venda, ele já vai pegar essa tabela por padrão, porque eu estou falando que ela é a padrão. Então, eu vou deixar desmarcado, porque eu não quero isso. Tá? Mas se eu quisesse, eu poderia deixar marcado. Aí, toda vez que eu for adicionar uma nova venda, ele já traria essa tabela por padrão. Tá? Mas eu não quero. Vou salvar. Bom, feito isso, antes de criar outra tabela, eu quero mostrar lá o que aconteceu no cadastro do produto. Vamos naquele produto que a gente vai vender a R$ 100 e vamos entrar aqui. R$ 26,89, né? É o valor de custo. O valor de venda padrão permanece R$ 100, só que agora a gente tem uma nova aba. Tá vendo? Tabelas de preço. Isso não tinha antes, mas agora que a gente habilitou tabela de preço, apareceu. Quando eu clico aqui, ele mostra. É uma tabela chamada atacado, baseada no custo, com uma margem de 100%, que é a mesma coisa de vezes 2. Quanto que fica o valor de venda? R$ 53,78. Tá? Porque 26,89 com uma margem de 100, 53,78. E agora sim, eu tenho o valor de venda padrão, que é R$ 100, mas tenho um valor de venda novo, que é chamado de atacado. E eu poderia criar, vou lá, agora eu vou criar uma tabela de preço chamada de consignado. Tá? Opa, desculpa, consignado. Tá? E é baseado no valor de venda. Se o valor de venda, desculpa, se o valor de venda lá daquele produto é R$ 100, né? Eu quero falar que aqui vai ser uma margem de menos 20%, tá? Beleza? E não é padrão para lançamento. Ou seja, aquele valor de venda lá é o máximo, é o meu varejo. Né? Normalmente é assim, normalmente o valor de venda padrão é o máximo o valor máximo que eu vou aplicar. Normalmente é varejo. Tá? Então, como é meu consignado, eu quero aí dar uns 20% a menos do valor de venda, abaixo do valor de venda, eu pego o valor de venda menos 20%. Salvo. Tá? Quando eu for lá no cadastro de produto agora, a tabela de preço, R$ 80. Tá vendo? Tá? Lógico que eu estou dando um exemplo aqui. Não teria por que você fazer isso, porque ao invés de criar uma tabela de preço consignado, você aplicaria desconto. Uma comissão imediata lá no momento da venda de 20%. Tá bom? Mas o nosso exemplo aqui é legal para vocês entenderem bem como funciona. Então a gente tem uma tabela no atacado, que é baseada no custo, e outra tabela consignado, que eu criei de propósito para mostrar que eu posso ter uma tabela baseada no custo e uma tabela baseada no valor de venda. Tá bom? Bom, tem alguns detalhes importantes aqui. Por exemplo, esse valor aqui, 53,78, eu não gostei, porque ele ficou quebrado. E eu gostaria de arredondar para 53. Eu posso vir aqui e arredondar. Especificamente arredondar esse valor. Tá? Você vê que eu mudo. Agora eu não estou respeitando mais o cálculo. Por quê? Porque eu queria arredondar e o programa não arredondou. O programa fez o cálculo certinho. Aí eu venho aqui e arredondo na mão. E aqui na frente eu falo, ó, alterar automaticamente ao alterar tabela. Se eu deixo marcado isso, o que significa? Que se eu for lá na tabela de preço e fizer uma alteração, essa alteração que eu fizer lá vai afetar esse valor. Se eu deixar desmarcado, eu estou sinalizando para o programa. Olha, se for feita alguma alteração lá na tabela de preço, não afetar esse registro aqui. Tá? Então, cuidado. Normalmente você vai deixar marcado, porque se você alterou lá, você quer que isso seja refletido para cá. Tá? Mas lembre-se que se você mudou lá, ele vai, e deixou marcado aqui, ele vai refazer esse valor, porque houve uma mudança lá. Tá bom? Bom, feito isso daqui eu vou salvar.
tá? E eu vou mostrar rapidinho lá na tela de venda como que vai se comportar os valores de venda, porque agora a gente tem 3 valores de venda. A gente tem valor de venda padrão, valor de venda atacado e valor de venda consignado no nosso exemplo, tá bom? Vou lá em movimentações, vendas de produto. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre venda, porque nesse canal tem um vídeo específico sobre venda. Vendas de produto. Vou adicionar uma nova venda, tá? E aqui, ó, tabela de preço, padrão. Se eu deixei padrão, vamos lá, vou colocar um cliente aqui. Cliente exemplo. E produto. Vou digitar aquele produto lá que é a pulseira, tá? Que valor que ele trouxe unitário? Ó, R$100. Tá vendo aqui? Valor unitário R$100. Por quê? Porque eu estou na tabela de preço padrão. Tá vendo aqui em cima, tá? Beleza? Se eu tiver na tabela de preço atacado e informar a pulseira aqui, ele trouxe R$53. A mesma coisa se eu informasse a tabela consignada. Ele tem que trazer o valor de venda R$80. Tá? Então é simples assim. Eu posso ter vários valores de venda. Lembre-se que se o desconto já te atender, já atende o seu caso, não crie tabela de preço, porque você vai estar complicando algo sem necessidade. Tá bom? Bom, eu quero dar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que eu comecei aqui a fazer uma venda e nessa venda tem lá 400 itens que eu já digitei. E tudo na tabela consignado. Então fui lá digitando item a item, né? Fui digitando um a um e lembrei que na verdade não é no consignado não, é na tabela de preço padrão mesmo. Só que eu não quero, eu não vou apagar tudo e nem vou cancelar para digitar de novo. Eu posso vir aqui e mudar. Venho aqui e mudo para padrão. O programa pergunta se realmente eu quero alterar o valor de venda, porque eu estou alterando a tabela de preço, eu vou falar sim. E ele já voltou aqui pro, né, já definiu o valor de venda correto da tabela que eu mudei. Tá bom? Então é assim que funciona. Tá? Lembrando que tabela de preço também pode ser útil para a questão de relatórios. Às vezes você quer tirar relatório de pedido, você quer fazer pedido em determinado valor. Às vezes também você precisa de questão de etiqueta com valores, né? De venda, a etiqueta para o atacado é uma, a etiqueta para o varejo é outra, a etiqueta para o consignatário é outra. Então pode ser útil para essas questões também. Mas lembre sempre que tem o desconto e também no caso da etiqueta o valor pode ser configurável, mesmo sem utilizar tabelas de preço, tá bom? Se esse vídeo foi útil, por favor, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho para estar recebendo notificações sobre novos vídeos. Obrigado e até o próximo.